Bom, hoje faz exatamente 1 ano e 4 meses que eu estou morando na China e o que era o meu maior sonho virou o meu maior desafio. E se você pensa em morar aqui, você precisa ouvir isso até o final. Morar fora não é só sobre viajar, ou conhecer lugares bonitos, ou ter uma vida melhor. Existe um lado que ninguém mostra pra gente. E o que eu vou te contar é exatamente como foi viver isso na minha pele, né? Desde que eu me entendo por gente, meu maior sonho foi morar em algum país da Ásia. Eu sempre gostei muito da cultura asiática, né? Filmes, música, história, lenda, a arte em si. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro até hoje que uma professora uma vez me perguntou, né, perguntou para todos os alunos da turma, qual que era o país que nós gostaríamos de morar sem ser o Brasil. E eu respondi, China. E ela perguntou o porquê. Só que na minha cabeça era por causa do sumô, do vulcão, das geishas, da música. E ela virou para mim e disse, então você gosta do Japão, com uma risada leve. Naquela época, pra gente, no Brasil, era tudo meio misturado, né? Aquela famosa frase, asiático é tudo igual. Então, eu não sabia a diferença entre os dois países. Eu cresci assistindo muito anime, tokusatsu, ouvindo muita música japonesa. Naquela época era um pouco estranho ser um adolescente que gostava desses tipos de coisas, né? Era taxado como um nerd, o CDF. Hoje virou uma coisa mais comum. Mas meu sonho sempre esteve lá, né? Eu me recordo que numa conversa entre amigos na adolescência, eles me perguntavam, qual que é o tipo de música que você gosta? Naquela época eu respondi, eu gosto de música japonesa. E aí eles fizeram aquela cara de espanto e falaram, música japonesa? Aquele sonzinho, tananana, um pouco racista hoje, misturando o japonês com o chinês, e ainda assim com esse estereótipo de música asiática, que se baseia só nisso. Mas hoje é tudo diferente, hoje nós temos uma explosão aí da China, uma explosão da cultura japonesa, que se faz mais presente, e ainda mais da cultura sul-coreana, que invadiu basicamente o Brasil e todo mundo, né? Mas o meu sonho, ele sempre esteve lá. Eu escolhi a minha faculdade pensando em sair do Brasil. Eu era aquela pessoa insuportável que todos os familiares perguntavam, o que você planeja para o seu futuro? O que tu quer fazer no teu futuro? Eu sempre respondia, meu sonho é morar fora. Um dia eu vou sair fora do Brasil. E naquela época minha mãe, que sair fora o quê, né? Desacreditando, porque eu era jovem ainda. Mas quando eu fui crescendo e minha vida foi tomando outras proporções, eu fui evoluindo como pessoa, evoluindo na minha carreira, evoluindo nos estudos, ela começou a acreditar que isso seria real um dia na minha vida. Então, na faculdade, eu escolhi engenharia porque na minha cabeça era o que mais me daria a oportunidade de morar fora. Naquela época, eu era muito louco por morar fora no Japão, na Coreia, até mesmo em alguns outros países, né, como mesmo o Canadá. E sempre procurava, assistia vídeos e aquilo me gerava até um pouco de ansiedade. Depois, em 2021, eu comecei a estudar chinês porque eu já sabia que a China iria ter um impacto gigante no futuro, seja na economia, seja na parte cultural que hoje a gente está vendo, essa grande parte aí na vida, né? Mas teve um momento que quase tudo mudou. Em 2021, né, eu estudei chinês, em 2022 eu mudei de emprego. E nesse novo emprego, o CEO da empresa, ele viu que eu estudava chinês e me perguntou, cara, para que você está gastando teu tempo com isso? Vá aprender inglês, que inglês é o futuro e é o que todo mundo precisa aprender. E naquela época eu ouvi e parei ele. Mas no fundo, o sonho nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre fiquei pensando naquilo. E o engraçado é que depois de 1 ano de empresa, ele precisou de abrir
uma nova filial, se podemos dizer assim, com um produto que veio diretamente da China, interagindo com chineses, interagindo com a China. E isso foi uma coisa muito, vamos dizer, gratificante de ver nesse ponto. Até que em julho de 2024 eu recebi uma proposta para trabalhar na China. Foram meses de processos, incerteza, eu já nem acreditava mais. E naquela época eu já estava querendo sair do meu emprego atual e procurando outro emprego, naquele meio tempo ali. E com 2 semanas no novo emprego, meu telefone toca e eu recebo a proposta final. E aí a decisão mais difícil da minha vida veio. Eu estava em um relacionamento de 3 anos, relacionamento estável, morando com uma pessoa, e aí veio todas aquelas incertezas sobre família, amigos, tudo no Brasil, e eu tive que escolher entre a vida confortável e o meu sonho. No dia 31 de outubro, eu saí de Belo Horizonte rumo à China. E aí começa a realidade. A primeira coisa que eu senti ao chegar na China é o cheiro de cigarro em todo lugar, o tipo diferente de cheiro que possui as ruas pelos restaurantes, pelo tipo de comida que eles se alimentam aqui, como a arquitetura da rua, dos prédios, é totalmente diferente de tudo que eu estava acostumado a ver. E no hotel foi uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Eu estava andando no meu primeiro dia na China, tinha acabado de acordar, acordei cedo inclusive, porque eu estava ansioso para descobrir o que eu sempre sonhei, descobrir a China e andar por volta ali do apartamento, né, por volta ali do hotel. E do nada, quando eu passo pela camareira, podemos dizer assim, né, que era uma senhora, e a senhora soltou um peido estrondoso. E eu não estava esperando por aquilo, né? Eu já tinha, assim, ouvido falar que as pessoas mais antigas aqui na China, elas não têm essas amarras que essa nossa sociedade, vamos dizer assim, um pouco mais rebuscada de outros países tem, né? De não arrotar em público, de não soltar gases em públicos. Então, naquele momento, eu congelei e depois comecei a rir sozinho. E aquilo foi o meu choque. Assim, pô, agora eu estou na China, de verdade. E a minha primeira experiência com a comida chinesa foi totalmente um desastre. Na minha primeira noite, eu fui comer um churrasco, né, que aqui é muito famoso, e com os temperos completamente diferentes. O primeiro choque, eu odiei aquele sabor. Levei meses para me acostumar. E hoje eu sinto até falta. Ultimamente, eu tenho feito algumas viagens e quando eu viajo para alguns certos países, eu sinto falta daquele tempero chinês, aquele pouco de pimenta que dá uma ardida, mas tudo balanceado. Mas o idioma, cara, esse foi um dos choques mais gigantescos que eu tive na minha vinda para a China. Eu disse anteriormente que eu estudei o mandarim com uma professora de Taiwan, e esse foi o primeiro choque ao chegar na China, pois tem algumas diferenças tanto em palavras como em alguns, vamos dizer, sotaques utilizados em Taiwan e na China central, vamos dizer assim, né, no Mailand, na ilha aqui, na China como um todo. E porque aquele chinês que você aprende num livro, com aquela estrutura bonitinha, com a professora falando devagar, um texto falando devagar, na vida real não tem nada a ver com aquilo. Toda a prova deveria ser você pegar um táxi com um motorista chinês, ou você comprar uma verdura com uma senhorinha na rua e descobrir o que ela está falando, o que ele está falando e ter uma conversa de 3 minutos com ele ou com ela. Esse sim é o verdadeiro chinês, verdadeiro mandarim. Além disso, ninguém te conta, mas a China ela tem mais de 80 dialetos. E nós temos as diferenças das pessoas que moram no norte e das pessoas que moram no sul. Então, é muito diferente o chinês da vida real para o chinês que você aprende nos livros. E durante o meu voo do Catar para a China, em que eu tentava falar em chinês já com o comissário, né, de bordo ali, a aeromoça, já me deu um choque, porque eles não falavam inglês e eu tinha que falar apenas o chinês mandarim.
E aí eu já falava daquele jeito muito tradicional, vamos dizer, que você aprendeu no livro, né? Assim, eu quero uma Coca-Cola, por favor. Só que na vida real, tanto no português como na China, se alguém perguntar o que você quer, você só fala, uma Coca-Cola, por favor. E esse foi meu primeiro choque ao ver que o chinês era totalmente diferente. Além disso, eu me lembro da minha primeira semana já no meu apartamento em que eu moro hoje, e eu precisava jantar, e aqui na minha região, né, podemos dizer, perto do meu apartamento possui algumas lojas, que é muito comum aqui na China você ter um apartamento, e aí vamos dizer, embaixo do apartamento ter várias lojas, vários restaurantes. E na minha primeira tentativa de comprar uma comida sozinho foi um caos total. Eu só queria comer um macarrão, e parecia que estava tudo pronto ali, ia ser tudo muito fácil. Mas quando eu encarei a tiazinha lá que vendia um macarrão no restaurante, eu cheguei e falei, Shuyao, Mien, que seria, eu quero um macarrão. Ela pegou uma placa e falou assim, qual macarrão? Tem diversos tipos de macarrão. Tem esse macarrão aqui. E aí eu gelei. Parecia uma equação, parecia a Nazaré ali mirando com aquela equação na cabeça, eu não consegui responder. E hoje é totalmente diferente. Se você chega num restaurante, você não vai falar, eu vou querer um macarrão tal. Você só chega e fala, por exemplo, Euro, minha, eu quero um macarrão com carne de boi, por exemplo. E foi aí que eu percebi que morar fora tem as suas fases. No começo, na fase 1, é a famosa lua de mel. É tudo perfeito, é uma nova vida, segurança, tecnologia, praticidade. Eu chorava andando na rua porque eu estava vivendo o meu sonho. Era tudo muito diferente, tudo muito bom. Eu ficava pensando somente nos lados positivos que tinha aqui e como aqui era superior a diversos pontos no Brasil. Só que depois disso vem a fase 2, que é o despertar. Depois de começar a entender como as coisas aqui realmente funcionam, você começa a ver como as pessoas pensam, como a sociedade funciona e costumes que te chocam no dia a dia. Tipo, você andar na rua e ver crianças fazendo necessidade na rua, fazer xixi, cocô na rua, em lugares públicos, e você ficar em choque, ou até mesmo a maneira como a hierarquia aqui é levada a sério, como a hierarquia aqui funciona. Por exemplo, se você é mulher, vai numa fábrica sozinha para falar com o dono da fábrica, não vá, leve um homem. Porque o diretor ele não vai te levar a sério. Algumas coisas aqui funcionam dessa forma. E aí vem a fase mais difícil, que é a fase 3, a crise, a mais forte. A saudade, a solidão, a distância da família, e você começa a dar valor para as coisas do seu país. Como aquela comida, aquela praticidade que você tinha no país, e que aqui você sempre vai ser um estrangeiro, que você tem data de entrada e tem data de saída. E você começa a se irritar com algumas coisas que antes você ignorava, como burocracia. Toda vez que você viaja para fora do país, volta, você tem que ir na polícia, você tem 24 horas para ir na polícia, levar o seu passaporte, colocar o seu endereço. Cara, você pode estar morando no mesmo lugar 10 anos. Você saiu da China para Hong Kong, da China para Japão, você tem que ir na polícia e registrar o seu endereço. Internet limitada. No começo era flores, utilizar o VPN, mas conforme vai passando o tempo, você começa a ficar chateado por não conseguir falar com a sua família, porque aquele dia o VPN não está funcionando legal, às vezes cai demais a internet, você não consegue assistir aquele vídeo. Séries, filmes, esquece isso. Não tem Netflix aqui, não tem Amazon Prime aqui. Nós temos os streams locais, que são controlados e são regidos pelo governo. Sim, possui filmes, claro, alguns com censura, outros sem censura. Por isso que os chineses, na maioria, consomem materiais feitos aqui na China. E aí vem uma pergunta. Será que eu fiz a escolha certa? E tem uma coisa que ninguém te conta sobre a China. Você depende de aplicativo para tudo.
de tirar foto, de traduzir, de perguntar IA. Cara, eu não sei como que seria viver na China sem IA. A internet é completamente diferente. Eles têm todos os sistemas deles. É como se você morasse no Brasil, tivesse todos os sistemas feitos para o Brasil e a internet funcionasse perfeita no Brasil. É por isso que o chinês ele não precisa da internet mundial, porque ele tem tudo que ele precisa na palma da mão na internet local. E vem a fase 4, que é a maturidade. Você entende que todo lugar tem seu problema e que muitas vezes o problema não é o lugar, e é a forma como você enxerga. Você começa a ter visão, por exemplo, a China ela tem mais segurança, tecnologia, privacidade, de certa porta, praticidade, mas o Brasil também tem coisas que fazem falta. Liberdade, calor humano, simplicidade, felicidade. E no final, morar fora não é sobre encontrar um lugar perfeito, é sobre se encontrar. E hoje eu sei que a felicidade ela não está no país que você mora, porque você pode ser feliz com as coisas simples da vida, você pode ser feliz com o pouco que você tem ali na batalha do dia a dia, mas você pode ser feliz. Então a felicidade ela está na forma como você vive. Então, a minha vida ela mudou, a concepção de vida, de tudo aquilo que eu aprendi no Brasil. A China mudou a minha mente, mudou meus paradigmas, mudou a forma como hoje eu me comporto, a forma como hoje eu penso. E o futuro eu ainda não sei, porque eu estou aqui apenas em um ano. Em um ano, todas essas coisas aconteceram. Tenho diversas recordações, diversas histórias que não caberiam em um vídeo. Eu teria que fazer uma playlist de vídeos para contar para todos vocês. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que se você possui um sonho, se você possui algo que você deseja com todo o seu coração, lute para que aquilo venha se concretizar. Problemas sempre haverão, mas o seu futuro só depende de você. Pessoas para te julgar vão ter diversas, mas sempre tenha a visão daquilo que tu deseja e faça o máximo possível para você alcançar aquilo que você queira. Seja fazendo planos, seja você estudando, seja você conversando com pessoas, fazendo network, vendo vídeos, mas nunca desista dos seus sonhos. Hoje eu estou aqui porque eu nunca desisti e sempre soube o que eu queria para o meu futuro. Ainda assim, eu possuo coisas que eu não gosto daqui, tem coisas que eu trocaria do Brasil para cá e vice-versa, mas é aquilo, nenhum lugar é perfeito. Tudo depende da nossa ótica, tudo depende da nossa perspectiva. E eu espero ainda ter muita experiência aqui para mudar muito ainda algumas coisas da minha visão, mudar muito os meus paradigmas e aprender mais a viver aqui, a não depender tanto de um tradutor, às vezes, conseguir mais falar fluente, né? Porque isso ainda assim é um desafio. Aprendi muito da cultura, de entender como a cabeça dos chineses funciona. Conheci muitas pessoas boas, pessoas ruins. Passei por momentos mágicos, como também momentos ruins. Tenho muita história para contar. E se você quer conhecer esse lado da China, se você quer entender por uma outra ótica como funciona a vida de um brasileiro morando aqui na China, sozinho, vamos dizer assim, e sem filtro, se inscreva no canal, porque eu vou te mostrar tudo o que se passa na minha cabeça, tudo que eu experimento aqui no dia a dia e tudo aquilo que eu quiser compartilhar com vocês. Então, é isso, deixa seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, um abraço.